A paz de Deus a todos que me assistem nesse momento. Sou membro da CCB desde 1991, casado, tenho 2 filhos, moro em Brasília atualmente. Estou mostrando aqui, ó, meu alforge e minha Bíblia. Aqui, ó, minha Bíblia, tá aqui, tá? Meu inário, ó, meu inário, ele é do branco, tá aqui. Então, hoje é 26 de outubro de 2022, estamos a 4 dias do segundo turno das eleições para presidente. Há uma semana atrás, eu gravei um vídeo, daqueles vídeos curtos, postei na internet. E eu falava sobre um tema bastante polêmico, que é a postura surpreendente dos anciãos do Brás, divulgando carta de ensinamento escrita para ser lida em viva voz durante os cultos por todo o Brasil. Nessa carta, eles recomendavam que a Irmandade tenha cuidado na hora de votar, porque, segundo eles, não devemos votar em partidos ou candidatos que defendam práticas contrárias à palavra de Deus, tais como aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, entre outras. A repercussão foi muito grande com o vídeo e eu também percebi, entre essa repercussão, algumas críticas a respeito não apenas do teor do vídeo, mas também da minha barba aparada, que eu tinha deixado ela crescer, e diziam que estava na moda. E aí eu decidi fazer esta gravação para me fazer entender. Eu peço até desculpas aos que se melindraram com a minha aparência. Estava voltando de uma caminhada e muito indignado com tudo que está ocorrendo no Brasil, principalmente nesse ano eleitoral. E aí eu estava tão assim indignado que eu gravei logo o vídeo e não atentei para a minha apresentação facial. Eu quero reafirmar minha indignação com essa postura dos anciãos. Desde quando eu vim para a Graça, em 1991, eu nunca havia presenciado tal atitude dos cooperadores, dos anciãos, dos ministros, dos líderes da CCB em relação à política. Sempre foi uma postura de neutralidade. Eles sempre orientaram a Irmandade, que fosse cumprir lá o seu voto sem interferir na escolha deste ou daquele candidato ou daquele partido. E eu lembro que em 98 nós ainda tem uma carta que circula pela internet que fala sobre devemos orar inclusive pelos que estão em evidência, em eminência, porque são autoridades constituídas por Deus, apenas isso. Esse era o ensinamento que dizia nos tempos mais remotos. E nessa carta de 98 também tinha esse teor. E isso é muito digno. Isso é uma coisa legal. E a carta que me fez ficar indignado, ela diz assim: Eleições 2022, tópicos de ensinamento. Reunião Geral de Ensinamentos de abril de 2022. Publicada em 11 de agosto de 2022. Conforme tópico de ensinamento publicado na última RGE, alertamos o Ministério e a Irmandade sobre a orientação ali contida, referente às eleições, onde diz o texto: não devemos votar em candidatos ou partidos políticos
cujo programa de governo seja contrário aos valores e princípios cristãos, ou proponham a desconstrução das famílias no modelo instruído pela palavra de Deus, isto é, casamento entre homem e mulher. Tal mensagem será publicada em nosso site e nas listas de batismos e diversos que são lidas perante a Irmandade. Vossos irmãos em Cristo, Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil. Fecha aspas. Esse é o teor da carta. Eu queria relatar o seguinte, não sei se tem alguma coisa a ver, não estou dizendo que tem. Coincidência ou não, em abril deste ano, eu tomei conhecimento de um vídeo em que o ministro do STF, André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, esteve no Brás, congregando à noite. Eu ouvi dizer que a esposa dele é da CCB, mas eu não tenho certeza. E eu até gostei da participação dele, ele foi muito humilde. Ao ter a liberdade do microfone, o ancião que atendia, ofereceu a tribuna para ele. Mas ele recusou e usou o microfone, da testemunhança de uma forma muito humilde e até sincera. Nós sabemos que há ensinamentos de que não se deve oferecer tribuna a pessoas estranhas à fé. Mas isso é só um detalhe. Aí, quando foi em agosto, veio essa carta que eu acabei de ler para os irmãos. Então, eu imagino que em abril, não sei se antes da visita do ministro ou logo depois, teve essa tal reunião que gerou essa carta, esse tópico de ensinamento sobre política. Então, eu tomei conhecimento desses vídeos circulando pela internet, em que os irmãos divulgaram a tal carta e leram também no culto. Então, eu fiquei muito indignado, ofendido, surpreso e decepcionado, porque eu sempre tive a congregação como uma igreja diferente em vários aspectos, que essas diferenças lhe davam o status, a gente fala, a graça de Deus na terra. E ainda estou muito chocado, pois eu me sinto invadido na minha privacidade de cidadão. Não acho que o comportamento cristão deva ser julgado pela forma como se vota. Isso é entre cada pessoa e Deus. Inclusive estas pautas, aborto, casamento entre lésbicas, entre gays, liberação de drogas e outros, não estão no programa de governo do ex-presidente Lula, nem do PT. Eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem lá e verificarem se tem alguma coisa desses tópicos como programa de governo. Aliás, essas pautas, elas são do parlamento, elas não são do presidente. Então, e aí, revisando a internet, eu encontrei outro vídeo, esse vídeo é de 2020, do culto de 7 de outubro de 2020, em que o irmão Marsola, ele falava exatamente o que eu acho que deveria falar sempre. Vocês podem comparar, os links eu vou deixar aqui, vocês podem comparar o teor do discurso, o ensinamento, como é totalmente um contrário do outro. Um busca neutralidade, o outro busca a parcialidade, a defesa de pontos de vista, e isso não é legal. Eu acho que nesse vídeo, inclusive, nesse de 2020, o irmão Marsola, ele dizia, ele recomendava que a Irmandade não deve se envolver com política, nem dizer qual o seu candidato,
e nem tampouco influenciar o voto de outras pessoas, muito menos da Irmandade. Ele disse claramente com estas palavras: a congregação é apolítica. E eu pergunto, por que mudou a interpretação acerca de um mesmo assunto? Coincidência ou não, foi após a visita do ministro André Mendonça à sede da congregação, lá no Brás. Fica aqui o meu repúdio a essa deliberação temerária dos anciãos, pois eles deveriam se preocupar com a espiritualidade do corpo de Cristo. Há tantos problemas entre a Irmandade e na obra de Deus. Será que estes anciãos não têm nada mais importante para fazer? Veja bem, eu não estou aqui querendo interferir na opção de voto de ninguém. Apenas estou defendendo o meu direito e o de milhares de irmãos em Cristo, de exercerem também o seu direito de voto, com liberdade material e espiritual. Nós não podemos ter nossa consciência agredida por conselhos impróprios, indevidos. Não podemos, né? Se nós não devemos votar no PT ou no Lula por causa dos temas que eu já falei, eu pergunto mais uma vez, por que podemos votar num outro candidato que, embora se diz contra essas coisas, ele dissemina o ódio entre as pessoas, incentiva o uso de armas, de fogo pela população, é casado pela terceira vez e suas ex-mulheres estão vivas. Ele disse numa entrevista que sugeriu o aborto do seu filho, Jair Renan. É mentiroso compulsivo. Eu diria que de cada 10 frases, 9 não se aproveitam. E 10 são palavrões. Ele deixa queimar os ecossistemas do meio ambiente brasileiro. Não se importou com os mortos da pandemia, indicou medicamentos errados, zombou dos enfermos com falta de ar, atrasou propositalmente a compra de vacinas. Nesses últimos dias aí, né, ele deu declarações sobre meninas venezuelanas, afirmando que, ao vê-las, pintou um clima, meninas de 14 e 15 anos. E aí, ao encontrá-las, pintou o clima, decidiu entrar na casa delas. Chegando lá, notou que eram garotas de programa, menores, mas não fez nada para impedir, além de julgá-las pela aparência. Essa é a pergunta que eu faço aqui, ou essas perguntas. E tem mais. O Lula, ao cuidar dos pobres, ao matar a fome da população, ele está muito mais próximo do Evangelho do que Bolsonaro. Fiquem todos com a paz de Deus.